Seja bem-vindo a Leão Plus TV, eu sou Bruno Leão e hoje vamos falar de educação. E para facilitar um pouco mais o entendimento desse vídeo, eu separei ele por capítulos. Então, se você já gostou desse conteúdo, já se inscreve no canal, já dá o like. E se quer mais conteúdos assim, não se esqueça de ativar o sininho para que você sempre fique por dentro de todos os novos conteúdos que trouxemos por aqui. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Nenhum investimento é mais inteligente, mais estratégico, mais transformador do que aquele feito em educação de qualidade. Nada. Cada real destinado à escola pública é um tijolo na construção de um Brasil mais justo, mais produtivo, mais humano. Mas é impossível falar de futuro sem olhar de frente ao presente. Milhões de alunos frequentam a escola, mas não aprendem o mínimo esperado. Esse colapso silencioso e persistente aprofunda as desigualdades, compromete o futuro do país, reduzindo a produtividade, a inclusão e a cidadania. A falta de professores, a infraestrutura precária e a descontinuidade das políticas públicas compõem um quadro preocupante que exige ação imediata e planejamento de longo prazo. E para começarmos, não tem como começarmos de outra forma se não falar da história do Brasil. Não é de hoje que nós temos analfabetos nesse país. E aí você tem que entender uma diferença muito grande, que atualmente a gente conseguiu ter uma leve superação, que é sobre o analfabetismo severo e o analfabetismo funcional. O que mais vamos atacar nesse vídeo é o analfabetismo funcional e o porquê ele ainda se emplaca nos dias de hoje dentro desse país, dentro do Brasil. O analfabetismo dominava no Brasil, inclusive entre os ricos. Chegou-se a pensar em alguma solução para isso? Quando a corte chegou, estima-se que 99% da população fosse analfabeta. As escolas eram muito poucas, não tinha jornais, não tinha revistas, porque essa era uma estratégia da coroa portuguesa. É preciso levar em conta que o Brasil é um território 91 vezes maior do que a pequenina metrópole portuguesa. Então, como é que Portugal organiza, coloniza e mantém o Brasil sob controle? Com mão de obra escrava, mas também com isolamento, analfabetismo e mantendo as pessoas na pobreza. Então, ou seja, e o Império Brasileiro, ele falha na tarefa de educar as pessoas. Quando a República chegou, em 1889, estima-se que mais de 80% da população ainda fosse analfabeta. Ou seja, durante 67 anos, o índice de analfabetismo reduziu muito pouco, 10%, se muito, 10%, 15%. O analfabetismo severo, ele é aquele quando a pessoa não consegue ler nem escrever e muito dificilmente tem recursos para adquirir esse tipo de conhecimento. Então, por exemplo, a pessoa ela foi roubada desse tipo de conhecimento na infância e ao longo da vida adulta ela dificilmente terá esse tipo de acesso a esse conhecimento. E o analfabetismo funcional é quando a pessoa ela teve acesso ao conhecimento, se formou no ensino fundamental ou médio e não tem o letramento suficiente para discernir ou até interpretar textos ou até raciocínios de mais complexos. Entendendo um pouco mais disso, a gente volta lá para o Brasil Colônia, que eu vou deixar um pouco aqui das falas do Laurentino Gomes, que é uma pessoa que mais estudou sobre esse processo e tudo mais, e a gente vai acompanhar um pouco mais esse raciocínio para a gente conseguir entender como que lá atrás, 1822, afeta até os dias atuais nesse país. As nossas capitanias continuam hereditárias? Continuam. Aliás, depois da República, é muito interessante observar a sucessão das dinastias locais. Ou seja, os mesmos sobrenomes que se perpetuam no poder, não só até 1930, mas depois disso. Então, é como se realmente o país tivesse sido fatiado em capitanias hereditárias, em sesmarias, que se perpetuam ao longo da história. Então, conseguindo entender um pouco mais o contexto, vamos voltar lá atrás, em 1822 até 1889, ali mais ou menos, que já tinha analfabeto aqui no Brasil, e mais de 70%, estima-se mais de 80% do país era analfabeto. E até dentre as pessoas que eram ricas, tá? Até dentro das pessoas que eram considerados nobres da época, tinha um analfabetismo severo nessa época. Mais de 70 anos de corte se passando, mais de 70 anos de colônia, se resolveu muito pouco disso, igual a gente vai ver mais um pouco pra frente, mas ainda assim era uma dificuldade
esse tipo de conhecimento, esse tipo de discernimento, esse tipo de democratização na educação. Né? Igual ele comenta mais posteriormente dentro desse conteúdo, eu vou deixar aqui embaixo aqui o episódio que eu estou mostrando. Ele comenta que dentro da colônia América, né? Dentro das Américas aqui em volta aqui, nas Américas Espanholas, tinham mais ou menos 22 universidades já, enquanto aqui no Brasil 0. Né? Uma, né, que foi trazida pelos portugueses quando eles fugiram lá de Portugal por conta do Napoleão. Então, isso já era uma coisa extremamente elitista, era muito colocado como que se você está lendo sendo escravo ou sendo mulher já é errado. E isso faz uma das consequências muito grandes, que é, se um povo não é estudado, esse povo ele é escravizado. Né? Um povo estudado não aceita ser escravizado. Então, quando ele chega no Brasil, os portugueses, chegam no Brasil e vê que tem um mar de analfabetos, de escravos, eles não pensam na primeira solução de novo, vamos alfabetizar essas pessoas. Claro que não. Eles pensam na intenção de se perpetuar no poder. E o que o Laurentino Gomes também afirma nesse tipo de conteúdo, de lá de trás até aqui, é que essas pessoas ainda permanecem no poder até os dias atuais. Caso você tenha dormido naquela sua aula de história lá do 7º, 8º ano, vou te explicar o que significa sesmarias. Sesmarias é quando tinha as capitanias hereditárias, que os portugueses vieram, fatiaram em 15 partes, as capitanias hereditárias, entregaram para os seus donatários, eram 12 donatários. Desses 12 donatários, essas 12 pessoas, somente 3 capitais que realmente tiveram sucesso desses donatários. Mas o que acontecia é o seguinte, esses donatários é o seguinte, eu tinha o direito da terra, mas esse direito da terra que eu tenho, ele não é meu, é da colônia portuguesa, mas eu tenho direito de usos e frutos. Se eu fizer uso e fruto dessa terra e não conseguir produzir para pagar meus impostos para a colônia portuguesa, eu perco o direito dessa terra. E ela volta para ser da coroa portuguesa. Mas ela é incentivada até pelo Império Português, né, pela coroa portuguesa, que eu, como donatário dessa terra, tivesse o incentivo para incentivar outras pessoas a estarem nessa minha capitania hereditária, para que tivessem realmente as infraestruturas necessárias, a segurança daquele local, que era uma das coisas impostas aos donatários. Então era muito caro ser donatário mesmo nessa época, porque a colônia portuguesa ela basicamente terceirizou aqui a situação aqui do país. Então basicamente foi isso que eles fizeram. Com isso, o que acontece com os sesmarias? Eu sou donatário, dono da terra. E aí, como eu não sou dono da terra, faço usos e frutos, eu trago uma outra pessoa que vai investir na terra junto comigo e eu falo, meu irmão, eu vou te dar aqui, tantos metros quadrados aqui desse latifúndio aqui para você. E aí, você vai ter seria a sesmaria. Então eu vou entregar uma terra que não é minha, é da coroa, mas ela é minha, porque eu posso direito de usar. Eu repasso essa parte dessa terra aqui para você, pequena, não como um todo, para você também utilizar, fazer suas canas de açúcar aí, fazer seu tratado aí, fazer infraestrutura, desenvolver o jeito que tem que desenvolver para a gente conseguir desenvolver a capitania e mandar o imposto para a coroa. Se caso você não fizer também, eu tiro essa terra de você. Você tem que pegar para poder utilizar. Isso vai gerar um problema lá na frente que a gente vai ver dos grandes latifundiários, que eu ainda vou trazer aqui num vídeo posterior, de por que o Brasil tem tanto problema. Né? Que a gente mais arquiva problema do que resolve ou do que faz algum outro benefício para poder reestruturar aquela situação que foi defasada no nosso solo. Então a gente mais arquiva do que resolve, né? E isso vai trazer outros tipos de problema. Então, quando a coroa portuguesa chega no Brasil e identifica tudo isso, identifica o trabalho que eles têm que fazer, lembrando que é quase, se eu não me engano, 92 vezes menor, 192 vezes menor, Portugal do Brasil era a maior renda do Império Português, o Brasil. Então era importante que eles fizessem isso, né? Então, quando eles chegam no país, eles identificam um mar de analfabetos, um mar de desinformação, reinos brigando entre si, porque antes dos portugueses chegarem, tinha os povos originários aqui, que chamamos de índios, que não é mais índios, são os povos originários, que são os verdadeiros brasileiros, por assim dizer. E esses povos originários, eles tinham
realmente guerras entre si. Diz que a gente tinha mais de 1.200 línguas, não só Tupi-Guarani, mas entre outras também, que a gente conseguia se comunicar aqui dentro. Então era muito rico aqui o solo também, né? E era muito difícil escravizar o próprio índio aqui também no nosso solo. Então eles traziam muitos escravos, que também era uma das maiores rendas do Império Português, era a escravidão aqui nesse país também. Então você já percebe que desde o início que a gente começa a ter o eurocentrismo do Brasil e tudo mais, de olhar o Brasil pela visão dos europeus, a gente já não tem um incentivo, e daí já começa a ter um problema seríssimo de analfabetismo nesse país, seríssimo de um povo que não é povo, porque povo luta pelos seus direitos e público assiste, mas que a gente olhava o Brasil, sendo brasileiros, por um exemplo, de uma visão terceira. O Brasil era uma coisa externa, era o Brasil e não nosso Brasil, não nosso país, não nosso solo. Né? E já era uma dificuldade muito grande, se encontrava até nessa época. Então, o Dom João, quando ele volta, quando ele chega ao Brasil, ele percebe isso, ou seja, que ele encontra aqui um mar de analfabetos, de escravos, províncias isoladas, sem comunicação, uma elite colonial rival, havia muita rivalidade entre si, sem comunicação, sem jornais, sem revistas, sem universidades. Na época da independência, a América Espanhola já tinha 22 universidades. Então você imagina você pegar esse panorama herdado da época da colônia e começar a organizá-lo num país, um país que tivesse capacidade de caminhar com as suas próprias pernas. Entendendo melhor agora o analfabetismo severo, analfabetismo funcional, e desde quando a gente tem esse problema, percebe-se que a gente tinha uma grande dificuldade de analfabetismo severo nesse país. Né? E a gente não teve nenhuma reestruturação governamental ou nenhum incentivo que a gente conseguisse transformar esses povos, transformar essas pessoas analfabetas severas em pessoas estudadas, pessoas letradas. E isso traz, vamos acelerar aí os anos e trazer para os dias atuais. Hoje a gente conseguiu erradicar um pouco mais o analfabetismo severo, que não se encontra tanto nos dias atuais entre as pessoas mais jovens. Normalmente pode se encontrar em pessoas mais velhas, normalmente por causa da falta de acesso à educação. Então, para poder resolver o analfabetismo de modo geral, tem que pelo menos entregar acesso à educação, né? Então, colocar mais escolas públicas, colocar mais incentivo, ir atrás dos alunos que teve evasão escolar de alguma forma e tudo mais. Então, é um trabalho muito grande, é um trabalho que demora muitos anos. E por isso, hoje, a gente tem muitas pessoas formadas, mas muitas pessoas que formaram sem ter a capacidade crítica sobre esse conhecimento que eles estão tendo atualmente. Vou te mostrar aí um dado que você for ver, que mais de 29% das pessoas que estão formando hoje já são analfabetos funcionais, e esse número cresce desde 2018 até o dado momento. Então, o INAF, que mostra, né, dados do INAF, mostram que só está crescendo cada vez mais o analfabetismo funcional. Então, o que acontece para ter analfabetos funcionais nos dias de hoje e que a gente realmente é uma dor silenciosa, uma dor que acaba parecendo que a gente sabe, parecendo que a gente está avançando, mas de fato não estamos avançando na prática. E volto a repetir para vocês novamente, um povo estudado é um povo que não aceita ser escravizado. Mas se o povo está estudado e não entende aquilo que ele estudou, ele basicamente só está replicando aquelas informações. Então, por exemplo, eu consigo entregar um texto para uma pessoa que é analfabeta funcional, ela vai ler aquele texto tranquilamente, pode respeitar ponto, vírgula, os acentos e tudo mais, mas quando eu pergunto, o que você entendeu dessa leitura? Ele não consegue dizer, porque ele só leu. Isso é que é o funcional. Ele não critica, ele não consegue formar um raciocínio empírico sobre aquilo e não consegue nem calcular as ideias que ele está trazendo para aquele tema, para aquele texto, e isso é uma dificuldade enorme e está cada vez crescendo. E está tomando proporções que hoje nós estamos identificando que analfabetos funcionais são uma coisa só para o governo. E eu faço uma pergunta para você. Por que é interessante ter analfabeto não? E eu faço uma pergunta para você. Por que é interessante ter analfabetos funcionais para uma nação? Por que é interessante estudar, fazer com que as pessoas estudem, mas não tão o suficiente para se criticarem?
Porque essas pessoas conseguem trabalhar. Quando ela trabalha, ela vira uma PEA. Se você entender sobre demografia, você vai ver que tem a pirâmide etária. Quando você é uma PEA, você é uma pessoa economicamente ativa. Você trabalha, você é um braçal, você fica ali trabalhando. E quando você é um funcional, uma pessoa funcional, você é adulto, você sabe ler, você sabe tecnicamente escrever, talvez não corretamente, você consegue trabalhar, você consegue desenvolver e tudo mais, mas isso não sai do pensamento de você ser facilmente manipulado. E isso não sou eu que estou dizendo, eu trouxe uma matéria aqui para que a gente consiga ler junto e mostrar para vocês realmente o que eu estou tentando dizer. Como sempre, eu vou deixar aqui na descrição o link dessa matéria. Não vou ler ela toda para a gente aqui pensar ou acreditar, a fragilidade crítica e a desordem informacional, se vocês quiserem ler, Observatório da Imprensa. Vou trazer aqui só essa parte aqui, que foi a mais importante para poder demonstrar melhor o nosso raciocínio. Como vocês não vão querer ler, eu vou ler para vocês. No Brasil, apesar dos avanços na alfabetização básica, uma parcela significativa da população possui dificuldades em interpretar textos longos, inferir significados, relacionar informações de diferentes fontes ou identificar a necessidade de pesquisar a fundo. Para o indivíduo com baixo letramento crítico, a informação que chega com apelo emocional, urgência e em linguagem simplificada, características das fake news, é aceita sem a devida checagem. Assim, onde a educação formal falha em munir o cidadão com ferramentas para ler o mundo criticamente, ele se torna refém da desinformação. Não é apenas a falta de acesso à informação correta, mas a incapacidade de processá-la e de distinguir a fonte confiável da fonte falaciosa. Antes de seguir esse ponto aqui, eu quero pontuar um pouco mais para vocês. O que a gente mais está vendo aqui não é que é um problema não só para o indivíduo, é um problema para o coletivo. E quando que a gente coloca linguagem simplificada e com apelo emocional, a gente vê isso em diversas situações que a gente trabalha no dia a dia, principalmente na política. E quando a gente diz que as linguagens são simplificadas e tudo mais, tem certas situações que não dá para simplificar. Por isso que ele coloca aqui no texto aqui, né, o artigo mostra aqui no texto aqui, que as informações, que a educação falha em munir o cidadão, né, de ferramentas para ler o mundo criticamente. Por que falha em munir o cidadão? Existem certos tipos de temas, certos tipos de assuntos, que para você ter algum tipo de crítica, para que você tenha algum peso na sua opinião, é necessário que previamente você seja munido de informações para poder criticar. Como, por exemplo, informações que são cada vez mais polêmicas, que as pessoas não conseguem distinguir por não ter a informação do que aquilo significa ou não. Então ela acaba indo muito pelo achismo, acaba somando A com B na cabeça dela, acaba acreditando no que os outros falam, do que os outros não falam. E quando isso ocorre, características das fake news, que é o que é mais empírico aqui como massa de manobra, é que você vai facilmente acreditar no que eu falar ou no que eu não falar. Porque a pessoa não vai pesquisar. Então eu posso fazer uma lei aqui agora e falar, olha, eu quero que todo mundo beba água. E aí outro candidato pode virar e falar, olha, ele quer que todo mundo beba água, mas só os ricos. Aí as pessoas falam, nossa, quer que só bebe os ricos, só os ricos vão beber água, só os ricos vão beber água, não sei o que, não sei o que. E começa a fazer barulho. E esse barulho faz com que o analfabeto funcional não consiga distinguir a fonte falaciosa da fonte confiável, não porque ele não consegue acessar a fonte que é confiável, é porque ele próprio não está se criticando. Ele acredita só pelo fato dele ler, já é o suficiente do que ele teoricamente sabe para se desenvolver esse tipo de raciocínio, como sim ou não, como verdadeiro ou não, como meu voto ou não, como seguir aquela pessoa ou não. Então, o que ganha quando se tem um mar de analfabetos funcionais nos dias atuais é quem faz mais barulho. Antigamente, quando tinha analfabetos severos aqui nesse país, não sabia nem ler nem escrever, o que se ganhava também era o barulho. O que se ganhava também era mostrar uma autoridade, uma coisa que sabe mais, um assunto que sabe ou não sabe, e as pessoas seguiriam. Hoje o jogo, ele mudou, mas ele continua o mesmo. As pessoas ainda não conseguem distinguir fontes falaciosas das fontes verdadeiras, não pelo acesso. O que eu mais vejo de movimentos que tem aqui no Brasil e ao redor do mundo,
que você pode ver como um todo, é para retirar as fake news com fontes que são verdadeiras. Então você consegue ir em canais de notícias confiáveis e ver se aquela fonte é verdadeira ou falsa. Porém, isso é uma forma de atingir o problema e não a doença, e não a solução daquela situação. O problema é, poxa, tem uma fonte falaciosa vindo para um lado de cá, eu vou jogar uma fonte verdadeira do lado de lá. De certo modo, pode parecer um pensamento que isso funcionaria, que isso é uma forma de impedir, mas quem está toda hora compartilhando, lendo e acreditando naquela situação é o cidadão, cara. É a pessoa. É a pessoa que não tem que não tem a munição, o armamento necessário para olhar para aquela situação e falar, tá errado. Cara, é mentira. Ou isso daí não faz nem sentido. Tem situações, pessoal, que de verdade temos que contrariar essas fake news, sendo que se a pessoa simplesmente raciocinasse, não precisaria de uma força tão grande para entender que aquilo dali não é verdadeiro. E nós sabemos disso no dia a dia, ainda mais que esse ano é ano de eleição, vai ocorrer diversas situações de fake news que facilmente uma pessoa que estivesse munida com essas informações não cairia. E é por isso que a gente consegue ir repetindo os mesmos problemas, eleição após eleição, situação após situação, por conta desse tipo de situação. Então, vamos seguir aqui um pouco mais sobre para poder finalizar meu raciocínio. Sendo assim, a aceitação de narrativas falsas e simplistas é um sintoma direto da deficiência do letramento físico. Eita porra! Sendo assim, a aceitação de narrativas falsas e simplistas é um sintoma direto da deficiência no letramento crítico. Embora não tenha abordado diretamente as fake news, a pedagogia de Paulo Freire é fundamental, pois o seu conceito de ler o mundo e não apenas a palavra exige do indivíduo a capacidade de analisar criticamente o contexto social e político da informação que recebe. Uma habilidade essencial para desarmar a desinformação. Quando a gente fala disso daqui, da pedagogia de Paulo Freire, ele coloca da pedagogia do oprimido. Né? Foi um livro que eu estou muito inclinado a ler, eu quero muito terminar de ler os que eu estou atualmente lendo para poder ler ele. Mas o que ele diz sobre ler o mundo, ele critica uma frase que não é dele, que chama A Eva Viu a Uva. Que ele fala, não adianta ler A Eva Viu a Uva. Você tem que saber quem produz a uva, a Eva, quem distribui a uva e quem lucra com a venda dessas uvas. Então, isso é você ler o seu mundo em volta, não apenas a palavra. O que você pode ler? A Eva viu a uva. Tranquilo. Mas quando você entende o contexto geral, você está armado. Você está protegido desses tipos de informações. Então, a melhor forma de desarmar a desinformação é nutrindo de conhecimento a pessoa. E você vê, atualmente, algum esforço governamental para nutrir o cidadão desse tipo de informação? Ou você vê algum esforço para poder atingir o problema e não a dor, que é essa, das pessoas pararem de ser analfabetas funcionais, das pessoas realmente entenderem que, cara, eu não consigo compreender um texto, eu não consigo trabalhar isso. E quando a gente coloca analfabetismo funcional, pessoal, a gente consegue trabalhar, porque essa pessoa para de ser um analfabeto funcional. Tá bom? Não é uma estigmativa, tipo assim, formei analfabeto funcional, você pro resto da vida. Obviamente que não. Mas para você sair do analfabetismo funcional, exige primeiro um esforço seu. Porque quando você é imposto numa educação, você vai sentar do lado da professora e vai ler a palavra B com Abá, B com Ebé, B com Ibi. Mas quando você vai pegar um livro para ler, a professora já não consegue mais aplicar esse tipo de situação em você. Né? Também vou trazer um vídeo aqui falando sobre leitura e tudo mais. Mas quando você pega um livro para ler, você desenvolve raciocínio, você consegue manter essa informação na sua cabeça de uma forma um pouco melhor. Mas vamos seguir aqui. Pesquisas baseadas em dados do INAF evidenciam a correlação direta entre o baixo nível de letramento funcional e a vulnerabilidade a notícias falaciosas. O estudo mais recente indicado, publicado em maio de 2025, mostrou que 29% da população brasileira entre 15 e 64 anos é considerada analfabeto funcional. Veja que estamos falando de quase, praticamente indo para a terceira idade já. De 15 a 64 anos. Um índice que se manteve no mesmo patamar desde 2018. A situação piorou entre os jovens de 15 a 29 anos, com isso, analfabetismo funcional. A situação piorou entre os jovens de 15 a 29 anos, com o índice de analfabetismo funcional subindo de 14% para 16% em 6 anos.
Pela primeira vez, a pesquisa incluiu a avaliação de habilidades em contexto digital, reforçando a importância da educação para que as pessoas possam participar plenamente da sociedade e do mundo digital. Deve-se ponderar, portanto, que pessoas que não conseguem interpretar textos complexos ou identificar a necessidade de checagem tendem a aceitar a primeira versão simples e emocional carregada que lhes é apresentada. Então percebam aqui nessa parte aqui, ó. Por mais que 29% da população, ou seja, a cada 10 pessoas que se encontram entre 15 a 64 anos, tecnicamente aqui, estatisticamente aqui, 3 são analfabetos funcionais. E se você for entre jovens de 15 a 29 anos, de 14% que tinha como dado, subiu para 16% em 6 anos. Isso passa-se basicamente só pelo ensino fundamental 1 e 2. Então, veja que isso é uma coisa silenciosa que está subindo, é uma coisa que está realmente trazendo para os dias atuais aquela mesma dor que a gente tinha lá atrás, na época do Brasil Colônia. E aí eu te pergunto, e você me responde daí de onde você está. Como para isso? Como isso está sendo formado, mesmo que as pessoas estão indo na escola? Os problemas estão na sala de aula? Está com os professores? Está com o governo? Está com o aluno que não quer nada? Como é que isso está sendo formado silenciosamente debaixo do nosso nariz? E aí nós temos que falar de uma situação que não só o patrono da nossa educação, Paulo Freire, que foi citado aqui sobre esse tipo de situação, informou, mas também relatos reais de quem já estudou em escola pública sabe sobre isso. E aqui eu vou trazer mais para frente dados sobre abandono escolar e tudo mais, que a gente já está careca de saber. A gente tem que falar um pouco também de ambiente escolar. Está aqui, ó. Ninguém que está assistindo esse programa vai saber o que é isso. Parece um instrumento de tortura medieval. Idade Média, Santo Ofício, de inquérito. Não, você sabe o que é isso, Abujamra? É uma chave para abrir as portas das salas de aula. Não parece uma cruz? É a nossa cruz simbólica. É a nossa cruz simbólica. Para abrir a porta para você dar aula. Para poder dar, para abrir e fechar, principalmente para fechar. Essas portas, Abujamra, são de metal, uns 3 centímetros de espessura, porque senão ela é destruída muito rapidamente. Toda a periferia ou só onde você esteve? Todas as escolas, eu lecionei em poucas escolas, mas conheci centenas de professores, conversei com centenas de professores de centenas de escolas, todas no mesmo nível. E para entendermos sobre ambiente escolar, nada melhor do que trazer dados aqui do INEP. E para você entender o que é o INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação, MEC, do Brasil, responsável por avaliar a qualidade da educação básica e superior, além de realizar estudos e pesquisas para subsidiar políticas públicas educacionais. E por isso, eu trouxe dados aqui do INEP, que não são muito claros sobre o que é, sobre esses dados, mas eu vou clarear um pouco isso para vocês, de te mostrar como temos atualmente uma dificuldade muito grande em erradicar o analfabetismo funcional. Olha o que eu vou trazer aqui para vocês sobre esses dados aqui. Deixa eu até pegar a minha parte aqui de câmera aqui, vou sumir com ela, depois eu volto. Olha para você ver. Percebam a discrepância. Trajetória dos estudantes da educação básica. Gráfico 1, taxa de insucesso. Reprovação mais abandono por série/ano nos alunos fundamentais e médios por rede de ensino. A parte cinza aqui é a rede privada e a parte azul é a rede pública. Aqui nós estamos falando do ensino fundamental 1 e 2 até o 9º ano, primeiro, segundo, terceiro ano do médio, tá bom? Vejam o gráfico, quanto maior o índice de abandono ou reprovação escolar. Vejam o primeiro ano do médio, que vai naquela estatística que a gente tinha olhado, de 15 anos a 29 anos, né? Então, praticamente 15 anos, o aluno ele formou mais ou menos, e está aqui, né? 15, 16, 17, 18. Então, basicamente, no ensino médio, ele tem um abandono. Então, até aqui, ele sabe
né, basicamente, a história, a geografia, um pouco dos lugares, sabe ler, escrever e sabe fazer as 4 somas, né, mais, menos divisão, multiplicação. Quando ele começa a ter o ensino médio para poder ter um pensamento crítico e tudo mais, é a maior taxa de abandono que nós temos. E isso são dados de 2019, antes do ano pandêmico. Que quando temos dados de 2020, que é ano de pandemia, ainda assim continua tendo uma fração, mostra mais ainda a discrepância do abandono escolar aqui no ensino médio, né? No ensino fundamental se segue-se e no ensino médio. Vamos perceber aqui um pouquinho também que na rede privada temos também um abandono aqui no primeiro ano do médio, né? Temos na rede privada e na rede pública. 2020, 2021 evidencia mais ainda o abandono no ensino médio do que nos ensinos fundamentais, tá bom? E a trajetória dos estudantes ainda em 2022 evidencia maior ainda no ensino médio do que no ensino fundamental. 2023, que é o último dado que nós temos aqui, o ensino médio disparadamente também tem abandono escolar. E aí, segue-se, né? Tem essa imagem aqui também que mostra os 4, caso você queira parar para dar uma olhada também de forma como um todo, você consegue olhar. E aí, segue-se também algumas ideias do porquê o primeiro ano do médio é o que mais abandona. Fala, Bruno, mas você não está falando do ambiente escolar? Calma que eu vou chegar aí também. Também dizendo do ambiente escolar, temos que dizer também sobre a vida do aluno nesse ambiente escolar. Como vocês mesmos viram no vídeo, né, do professor lá mostrando o equipamento de tortura medieval para poder abrir uma sala de aula, nós que estudamos em rede pública, e eu me adiciono isso também, tive diversas dificuldades disso também, né, de você ver uma televisão. Eu lembro de nitidamente no auditório da minha escola ter uma televisão que era com cadeado, era trancada, chumbada na parede, com grades em volta dela e tudo mais, e ainda assim o pessoal conseguiu, na hora de entrar dentro do auditório, arrombar, quebrar a porta, quebrar o trinco da TV e roubar a TV daquela sala de aula para poder levar. Então a gente já parte de um ambiente que é inseguro, um ambiente que é muito difícil de a gente conseguir ficar com certa tranquilidade, né? A gente consegue entender um pouco mais aí, estando nesse tipo de ambiente. Ah, poxa, nem é tanto assim, na minha escola não tem tanta dificuldade, tudo mais. Beleza, mas a sua segurança já está um pouco afetada por causa desses indivíduos. Nós sabemos que tem transferências escolares por conta disso, nós sabemos que tem muitas dificuldades sobre isso também, mas e a segurança desses professores também nesses ambientes escolares? Às vezes, por conta da nossa idade, por conta de estarmos na sala de aula, nós não identificamos a segurança desses professores. De aluno que pode ameaçar professor, de aluno que agride professor, e diversas outras situações que acabam decorrendo nesses ensinos públicos. Mas também você consegue ver uma discrepância nos ensinos privados, de ter abandono também nesse primeiro ano também do ensino médio, que já é uma idade onde o indivíduo ele consegue trabalhar formalmente falando. Então, quando ele começa a trabalhar, ele começa a ter renda e ele começa a ter uma dificuldade em intercalar a escola com a renda. Eu lembro também de estar no segundo ano do ensino médio, acordar às 6 horas da manhã, trabalhar o dia inteiro, ter o meu segundo e terceiro ano noturno, e estudar, chegar às 10, 10 e meia para casa, para arrumar, comer rapidamente, 6 horas da manhã, tá lá no outro dia trabalhando. É puxado, é muito puxado esse tipo de processo, né? Então, ainda assim, né, a gente vê que o Brasil ele ataca o problema e não a dor da vida desse aluno. Né? O problema maior que ele atacou foi tentar fazer, se eu não me engano, aquele meião, né? Aquela de pagar os alunos, de estarem na escola e tudo mais, aquela bobagem que começaram a desfasar, de mentir o que era e tudo mais, mas era uma forma de entregar uma renda para o aluno conseguir se manter nesse ensino médio, porque o abandono escolar está muito alto nessa faixa etária. Mas isso não consegue sanar a dor daquele aluno ainda de ter que trabalhar, ter que fazer renda, ter que escolher entre estudar e ir para a escola, ter que escolher ainda sobre esse tipo de vida. Sabe, é muito complicado mesmo para o aluno fazer isso. E também uma dificuldade que eu, na minha época, tive muito também, que eu não consegui trazer muito dados, era que o terceiro ano, manhã e tarde, era vazio assim, tinha 6 turmas, e aí quando você ia pro terceiro ano, noite, né,
pro ensino médio noturno, tinha tipo 2 turmas e tava lotado. Tá ligado? E isso traz uma dificuldade também em trabalhar e estar numa escola à noite também. Tem pessoas realmente que abandonam, tem pessoas que realmente saem e fazem o enseja para poder se formarem e tudo mais. E isso se fazem, sabe? Tem pessoas que realmente abandonam e não acabam voltando realmente ao ensino. Acaba realmente tendo um abandono escolar. O que eu vou falar aqui, Abujanra, só é de conhecimento de quem está na escola pública. A escola pública é uma tragédia cuja realidade não aparece na mídia. A mídia quer consertar, treinando professores, salário de professores, equipamento de professores, mas há aquele subterrâneo, aquele ambiente quase que perigoso e absolutamente inadequado para o ensino. E antes que você pense, por um exemplo, que isso é um problema de escola pública e não de escola privada, você tem que entender que é o seguinte, realmente, a escola privada tem um abandono também do ensino médio também por conta da vida do estudante, que ele começa a ter renda, começa a ter a vida dele rodando e a escola talvez até atrapalhando a vida dele de rodar, não conseguindo acompanhar o desenvolvimento desse aluno. Mas, quando eu falo de ensino público, eu estou falando da maior parte desse país. Tanto que ainda assim no dado aqui do INEP, quando você vai ver, praticamente, né, 7,7 milhões de alunos no ensino médio, 29 mil escolas, com 6,4 milhões desses alunos, a rede estadual tem a participação de 83,6% no total de matrículas e concentra, arredondando, 96% dos alunos da rede pública. Então, quando a gente está falando de ensino privado, nós estamos falando de menos de 4%. Né? Aqui já mostra, né, o tipo de estudo que passei aqui. No ensino médio, 1,1 milhão, né, 15% estuda no período noturno. Menos de 1 milhão frequenta as escolas da rede privada. Então, quando que a gente vê isso daqui, a gente entende que, poxa, de 6,4 milhões de alunos, menos de 1 milhão frequenta a rede privada. 986 mil ali, que está mostrando, frequenta a rede privada. Não é a maioria. Não adianta. Se você fizer alguma coisa para a rede privada atualmente, vai atingir menos de 4% das pessoas. Não vai atingir os 96% que estão realmente na rede pública. E quando a gente vê que frequenta o período noturno, justamente pelo fato de trabalhar, ter que ter renda, ter que ter whatever e tudo mais que a gente tem dificuldade. Fora o ambiente escolar que não auxilia nesse projeto. E quando o ambiente escolar ele não é propenso a isso, ele não é propenso a você ter um pensamento crítico. Ele não te traz uma ideologia de estudar para o conhecimento. Você basicamente estuda para passar de ano. Você só estuda, só faz aquela prova, só decora aquele tema, só vê aquele texto, se valer ponto. Se não valer ponto, não vale a pena, né? Você não é motivado a estudar ou a ler o livro por simples prazer. Tem pessoas que, se você vira e falar, você lê livro por prazer, tem pessoas que acham que você só é inteligente por ler um livro, sabe? É um nível que está trazendo atualmente para a nossa geração uma dificuldade de discernimento, né? De que não está tendo incentivo governamental para que cesse esse tipo de problema dentro dos nossos ensinos, dentro das nossas escolas e tudo mais, e não estamos conseguindo trabalhar com esse adulto, com essa pessoa que já formou de alguma forma e tudo mais, para que ela se autoavalie e volte realmente a ter um pensamento crítico, volte realmente à escola e os ensinos como um todo. É uma coisa que às vezes você fica um pouco com raiva desse tipo de situação, porque tenta, mas dá errado, e tenta no problema, não na dor. A dor não é o ensino médio. Poxa, se a pessoa já está saindo das escolas, estão preferindo um período noturno e tudo mais, porque está difícil manter no ensino médio, você vai lá e faz um novo ensino médio ainda, você vai lá e faz mais horas ainda de estudo para essa pessoa, você quer que ela saia de vez mesmo, né? A pessoa vai trabalhar nisso e tudo mais e vai receber uma renda. Mesmo assim, o ambiente estudantil público é socateado
Muito socateado. Socateado a um ponto das pessoas saírem lendo e escrevendo e não saber o que leu, nem o que escreveu. É esse o nível de um ambiente escolar e é por isso que estamos formando cada vez mais analfabetos funcionais. Né? Só depois de adulto, eu, Bruno, comecei a ler por prazer. Comecei a ler para dormir. Comecei a ler por ler. Li livros que eu nunca imaginei pegar e gostar deles. Porque foi ensinado para mim que você tem que ler de uma forma prática. Né? Você tem que ler até livro de autoajuda que vale mais a pena do que você ler um Divergente, um Jogos Vorazes, um Percy Jackson, alguma coisa assim do tipo, tá ligado? E isso foi trago para mim depois de adulto. Mas tem pessoas que não saem dessa inércia. Tem pessoas que saem, né, o princípio da física, né? Se nada te tira da sua inércia, você mantém até o final. E as pessoas seguem falando da vida assim. Só que essas pessoas votam, essas pessoas trabalham, essas pessoas têm uma vida dela. Se a cada real que é tirado da educação no país é um tijolo a menos pro país, cada real tirado da educação pública é 10 tijolos a menos na casa dessa pessoa. Porque essa pessoa não vai ler, não vai conseguir sair de uma renda mínima, porque ela não vai ter um ensino que traga isso para ela. Lembrando que para você realmente crescer na sua área, não basta você ter um diploma. Tem muita gente que tem diploma que está trabalhando em outra área, ou está trabalhando em subemprego, porque não consegue ter um trabalho na sua profissão. Isso também faz de um mercado não absorver e tudo mais. Mas a oratória também influencia muito nessa pessoa ter. Às vezes a pessoa tem um diploma e não tem experiência na área também. Isso traz uma dificuldade muito grande também. Por mais que a pessoa estudou, tem um diploma na mão, cara, ela não consegue agir em cima daquilo. Ela pode ainda assim ser analfabeta funcional. Muito difícil a pessoa formar numa faculdade sendo analfabeta funcional. Tá bom? Para realmente ter uma universidade, exige um pouco mais daquele aluno, daquela pessoa, daquele indivíduo. Mas a gente está falando de ensino fundamental e médio, que você pega dos seus 4, 5 anos até os seus 17 anos de forma pública e obrigatória. Né? Então você é obrigado a estar no ensino médio, o ensino fundamental e o ensino médio. Caso você não esteja, o conselho tutelar é acionado e eles vão até seus pais e perguntam por que você não está na escola. Então, nossa dificuldade não está sendo mais levar as pessoas para a escola. Está sendo formar essas pessoas, está sendo trazer esses indivíduos para o mundo real, está sendo trazer esses indivíduos para lerem o mundo e não só a palavra. E isso está cada vez mais crescendo e cada vez mais de forma silenciosa. E você pode questionar, poxa, em 6 anos aumentou 2%, voltando para o exemplo que a gente entregou lá atrás. Com certeza, em 6 anos aumentou 2% sim, mas sabe quanto tempo que é moldado pelo MEC para que a gente acione algum método de educação? É uma década, pessoal. É 10 anos que é de planejamento para conseguir mudar aquela geração. Então, se a pessoa entra na escola com 5 anos, até os 15 foi desenhado para ela a ideia dela fazer, dela mudar, dela ter o entendimento do que ela tem direitinho, para que ela consiga aprender até ela se formar. E todo país que se preza, todo país de primeiro mundo, né, tem um ensino público tão quanto eficiente o ensino privado. Porque é um direito da pessoa ler, escrever e ter um conhecimento. É direito desse cidadão, antes do Estado, né, ter esse tipo de acesso, ter esse tipo de entendimento. E não qualquer um. Poxa, tem escola, mas é socateado. Você tem uma cadeira que está toda ranhorada, né? Você tem uma mesa que está toda cheia de desenho, está quebrada, né? Você tem um auditório, igual na minha escola. Tem escola que não tem nem pátio para educação física. Tem escola que não tem quadra para educação física. Tem escola que realmente tem uma precariedade muito grande. E isso eu estou falando de capital, eu sou de Belo Horizonte. Né? Nasci em Belo Horizonte. Então eu estou falando de uma capital que, se eu não me engano, é a terceira mais rica do país. Né? Poxa, se é a terceira mais rica do país e eu já tive todo esse enfrentamento, imagina pessoas que são do Nordeste, pessoas que são do Norte, pessoas que até são do interior da própria cidade, interior de São Paulo, tipo Suzano, por exemplo, né? Interior aqui de Minas Gerais, né? Até regiões periféricas aqui mesmo. Tem uma dificuldade muito grande essa parte de ensino e da parte de educação. E uma coisa que vocês vão reparar praticamente quando você entrar na vida política ou quando vocês observarem mais em política. Tudo e qualquer coisa que acontece, o governo mete a mão em saúde e educação para sanar alguma coisa. Ah, tá com deficiência, não sei o que, tira de saúde e educação. Ah, tá com tira de saúde e educação. Praticamente, vocês vão reparar nesse processo que faz. Por quê? Mesmo que você tire o dinheiro da educação atualmente, não vai ter um tanto impacto hoje. Mas daqui a 5, 6 anos, o que era 14% vira 16%.
mais 6 anos, o que era 16, vai virar 18. Daqui a pouco a gente vai ver, a gente está com um mar de analfabetos, igual estamos atualmente. Então, por isso, eu coloquei que a gente tem um mar de ignorantes. Um mar de pessoas que acham que sabe e quando são postas à prova não sabem de nada. Quando são postas à prova, você tem uma extrema dificuldade de desenvolver texto, uma extrema dificuldade de desenvolver raciocínio, não estudaram sobre absolutamente nada que é pautado ao mundo em volta dela, não são incentivadas absolutamente nada sobre esse ensino e atualmente temos esse mar de analfabetos, esse mar de ignorantes que está aí no dia a dia. Trouxe aqui esse conteúdo de uma forma um pouco diferente que estamos acostumados aqui nesse canal. Espero que gostem. Vou trazer mais conteúdos sobre essa forma. Deixe aqui seu comentário sobre o que talvez eu deixei passar, sobre um pensamento crítico em cima do que eu estou trazendo aqui atualmente. O que eu trouxe aqui foi mais para mostrar e escancarar esse problema. Tentei trazer o máximo de dados possíveis para poder te mostrar o fato do que está acontecendo nesse país, que não é mais uma especulação, é um fato. E como isso é muito, muito vantajoso para quem está no poder, para a burguesia, para a elite brasileira, para os políticos que mentem descaradamente na nossa cara e para pessoas que estão, como talvez os analfabetos funcionais, como talvez você pode ter visto esse vídeo, identificado que, cara, eu não formei, cara, eu fiz um Enseja, velho, eu não lembro o último livro que eu li, a última coisa que eu fiz. Você pode e deve trabalhar para tirar esse nível de ignorância de você. E como você faz isso? Estudando, lendo, se antenando, se ambientando, tendo um pensamento crítico sobre as situações que são impostas a você. Não leia mais a palavra e leia o mundo. Isso é o ensinamento de Paulo Freire, patrono da educação brasileira. Muito obrigado por ter visto esse conteúdo até aqui e eu te vejo na próxima.